Fala galera, boa tarde, tudo bem? A gente está aqui, ó. Aqui, ali, bom, vim aqui hoje trazer para vocês um vídeo com a temática da nossa próxima aula e gostaria de explanar algumas coisas para vocês. Bom, a gente sabe que o mundo é dividido entre Ocidente e Oriente, certo? Ocidente e Oriente. E nessa divisão de Ocidente e Oriente, a gente tem uma vantagem muito longa dos costumes ocidentais em direção aos costumes orientais. Como assim, Américo? Vou tentar explicar. Bom, de um lado, a gente tem aqui os Estados Unidos da América, grande parte da Europa, que montam essa estrutura, né, de costumes ocidentais, certo? Em relação a isso, como, por exemplo, o modo de vida americano, as ideias estadunidenses, todas essas pegadas. Então, assim, a gente desenvolve, né, uma estrutura de sociedade baseada em cima do que a gente acredita e de como a gente vive, entende? Bom, há muito tempo, isso já há alguns séculos, junto inclusive com a Igreja Católica, com algumas posturas, nós desenvolvemos aqui no Ocidente uma pegada, né, de cultura onde a gente acredita, né, aqui no Ocidente, de Londres para cá, que a gente acredita que nós temos um modo de vida mais adequado, né? Onde a gente temos as características, nós temos as características de pegar as nossas ideias e levar ao redor do mundo. O nome desse processo é ocidentalização. Ocidentalização. A ocidentalização é a prática de encaminharmos, né, nossos ideais, em direção a uma nova estrutura, né? Isso é muito comum. Bom, por exemplo, se nós formos comparar Estados Unidos e China, né? São duas grandes nações que exportam história. Se nós formos comparar essas duas nações, a gente vai perceber que hoje, inclusive, a gente tem até uma mudança disso, mas ao longo da história, a gente percebe que grande parte da estrutura cultural, ela não é chinesa. A gente não assiste filme chinês, a gente não tem uma tradição chinesa ou japonesa, quer que seja. O nosso modo de pensar, ele é muito mais ocidental do que oriental. Mas até aí tudo bem. Agora, como é que você explica o fato dos próprios ocidentais também, dos próprios orientais também serem assim? Quando você chega na China, eles também tomam Coca-Cola, assistem os filmes de Hollywood, vestem jeans, tem o nosso modo de vida, né? Então é uma prática muito comum, né? Muito comum. A gente tem um processo de desvendar, né? de tomar as características locais. Primeiras consequências desse processo. Para começar, a gente tem a seguinte ideia: a perda de identidade local. Como assim a perda de identidade local? A gente sabe que a partir do momento em que você tem uma cultura se sobrepondo à outra, uma cultura global, ou seja, do mundo inteiro, se pondo sobre uma cultura local, a gente sabe que existe uma perda de identidade muito, muito, muito grande, né? Porque as pessoas deixam de ter costumes locais e passam a ter costumes globais, costumes gerais, né? Então isso é muito importante a gente observar, tudo bem? Bom, segunda característica importantíssima: massificação cultural. Como assim massificação cultural, América? A gente tem uma determinada cultura que vai se massificar, né? Ela vai se sobrepor, inclusive industrialmente falando, né? Como é que hoje nós poderíamos vender um determinado produto, um iPhone, um tênis, qualquer outra coisa que seja, né? Um carro? Como é que nós venderíamos isso se em determinados lugares eles não tivessem interesse pelo que a gente vende, né? Então, o que eu preciso fazer? Massificar culturalmente falando uma determinada cultura, né? Então, hoje a gente tem essas consequências. Para começar, perda de identidade. Segundo, massificação cultural. Terceiro, a gente tem a formação do preconceito cultural. Isso é uma coisa ruim dentro disso tudo, né? Como assim o preconceito cultural? A gente vai partir do pressuposto que algumas culturas são melhores que as outras. A gente tem esse hábito aqui, né? Muito comum. A gente olha para a cultura do outro e diz: ih, aquilo lá não é legal, os caras são atrasados e tudo mais. Então é muito importante que a gente tenha essa ideia, entende? Que a gente consiga observar e fazer essa análise em cima dessa estrutura, do que é um processo de ocidentalização em cima da orientalização, né? Ou seja, o Ocidente tomando o Oriente, que é o alvo do nosso capítulo agora, ok?